organizar aqui o que a gente vai ver hoje. Então, na primeira metade da aula, a gente vai fazer exercícios de fixação sobre o princípio de certeza de Heisenberg, aplicado a vários problemas, né? E depois, na segunda parte da aula, a gente vai obter a equação de Schrödinger, né? Eu vou tentar fazer uma derivação heurística da equação de Schrödinger, que vai ser equação de onda, então, para as ondas de matéria, né? Certo? Basicamente, esse é o planejamento da aula. Se acontecer alguma coisa, me fale. Então, só para lembrar, resumindo, né, o que a gente viu na aula passada, a gente mostrou que uma das maneiras de entender o princípio da incerteza de Heisenberg, né, é que quando a gente vai descrever partículas, né, por ondas, né, o primeiro problema que a gente vai ter é a localização de partícula livre, né, que são objetos localizados no espaço, né. Se eu estou descrevendo elas por onda, eu vou ter que fazer um processo, né, e nós mostramos na aula passada que o processo é de interferência de onda, né, de maneira que a gente construa objetos minimamente, ondas minimamente localizadas no espaço, que são os famosos pacotes de onda, que têm um tamanho espacial finito, né, que a gente denominou ΔX, né. E a gente associou, então, a descrição da partícula por pacote de onda, inclusive a velocidade da partícula é a velocidade da envoltória do pacote de onda, né. A gente analisou todo em detalhe a questão das velocidades, né, do pacote. A gente mostrou que se eu estou descrevendo, então, partícula via pacotes de onda ou por ondas, né, necessariamente tem uma incerteza intrínseca, né, na medida da posição e do momento da partícula e automaticamente também na energia e no tempo, né, as medidas de energia e tempo. Lembrando que as incertezas basicamente são quantidades estatísticas, né, então ΔQ, onde Q é uma quantidade física qualquer, né, está associada com o desvio padrão estatístico, né? E o desvio padrão estatístico envolve médias estatísticas dessa quantidade, né? Basicamente, a média do quadrado desta quantidade e também o quadrado da média. Então, o desvio padrão ou incerteza na medida de uma determinada quantidade física é obtida em física estatística através de médias, né? Do quadrado dessa quantidade e da média da própria quantidade ao quadrado, certo? Aqui, só para resumir, né, os princípios de incerteza, a gente obtém, então, qual é que é o produto das incertezas no momento e na posição. Esse produto tem um valor mínimo que está associado com a constante Planck reduzida, né? E no caso, se a gente transformar isso em informação em energia e em tempo, ou seja, nas incertezas da medida da energia e no tempo, a gente também tem uma incerteza associada, né, onde esse produto também, no mínimo, é proporcional a H cortado. Então, eu vou fazer alguns exercícios de fixação, começando sempre com objetos macroscópicos e depois vendo qual é que é a comparação disso com objetos microscópicos, né, ou em escala quântica, né. Em geral, são escalas atômicas, né, onde a mecânica quântica é a picture, né, correta para descrever o que está acontecendo nessas escalas, né, escalas atômicas ou menores, né. Então, aqui a gente tem uma bola de futebol, tem 400 gramas, né, 0,4 quilogramas, então é um objeto macroscópico, né, e eu sei quanto é que é o valor da incerteza na medida do momento linear, que basicamente é a incerteza na medida da velocidade, né. A velocidade foi medida, 40 metros por segundo, e a incerteza na medida do momento é da ordem de 10 na menos 6. Isso significa que a precisão na medida desse momento é de uma parte em 1 milhão, né? Certo? Que é alta precisão. Lembrando que no laboratório de física 1 ali a gente consegue precisões da ordem de 1%, né? Aqui é um pouquinho mais que isso, a precisão na medida do momento, né? E aí a gente vai calcular qual é que é a incerteza na medida da posição dessa bola, né? E ver se essa incerteza é relevante do ponto de vista de medidas em laboratórios em escala macroscópica, né? Então a gente tem o cálculo primeiro do momento, né? Momento linear, a versão não relativística, a massa multiplicada pela velocidade, né? A gente vai obter então 16 newtons segundo para o momento. A gente sabe que nesse caso aqui é relativamente precisa a determinação do momento, né? A incerteza na medida do momento é uma parte em 1 milhão, então aqui a gente tem 10 na menos 6 multiplicado pelo valor central aqui, né? Que é o 16, certo? A gente vai obter, então, 1,6 10 na menos 5 newton segundo para a incerteza do momento medido dessa bola, né?
Agora, se eu quero relacionar qual é que é, pelo princípio de incerteza de Heisenberg, né? Qual é que é a incerteza na medida da posição, né? A gente sabe que o produto das incertezas na posição e no momento são maior é a desigualdade, né? Maior ou igual a h cortado sobre 2. Né? Então, o ΔX aqui, né? A incerteza na medida da posição está relacionada, né? A incerteza mínima está associada com o inverso da incerteza na medida do momento, né? Então, a gente vai calcular qual é que é a incerteza mínima na medida da posição desta bola. A gente já calculou quanto é que é a incerteza no momento, explicitamente, né? Colocamos aqui, o H cortado está escrito em unidades SI, né? Da ordem 10 na menos 34, né? Já o segundo, e ao momento, a incerteza do momento acabamos de calcular. Isso em metros, né? Dá da ordem de 10 na menos 30 metros, né? 10 na menos 30 metros. É algo muito, muito, muito pequeno. Isso aqui é menor, tá? Isso aqui é 10 na menos 15 menor, 10 na menos 15 vezes menor que o tamanho do núcleo, né? Então, a incerteza mínima que a gente obtém para o objeto macroscópico não vai ter interferência nenhuma em medidas experimentais em laboratórios macroscópicos, né? Em laboratórios usuais, né? Porque essa incerteza aqui mínima é coberta por qualquer experimento, né? De medida de posição, né? De localização de objeto macroscópico. Não, então, essa incerteza mínima não tem nenhuma imposição, né, sobre a forma como a gente vai medir precisão da posição para o objeto macroscópico. Agora, a relação fica um pouquinho complicada quando a gente vai, então, para escalas, por exemplo, atômicas, né? Onde os eventos, né, a explicação quântica, né, dos processos é a dominante, né, é a correta. Né? Então, aqui eu estou analisando o caso da posição de um elétron no átomo, né? Então, um átomo grande, não estou falando de átomo de hidrogênio, mas átomos de muitos elétrons, né? E a medida da posição desse elétron é mensurada com precisão de 0,01 nanômetro, que é da ordem de 10%, tá? 10%, em geral, os tamanhos atômicos são da ordem de 1 nanômetro, e a precisão na medida da posição é da ordem de 0,1 nanômetro, né? Então, é uma precisão razoável da ordem de 10%, né? Na precisão na medida da posição do elétron num átomo, né? Agora eu quero calcular aqui a incerteza na medida da velocidade desse elétron e qual é que é as consequências disso na medida da energia, principalmente a energia cinética, né, deste elétron em unidades de eletronvolts. Né? Então, como eu sei a incerteza na posição, eu vou calcular a incerteza na velocidade, também usando o princípio da incerteza de Heisenberg para posição e momento, né? Lembrando que a incerteza na medida do momento está relacionado com a incerteza na medida da velocidade. Então, eu vou escrever aqui a incerteza na medida do momento em termos da incerteza na medida da velocidade, que é o ΔV. Né? Se eu substituir essa informação aqui no ΔP, né, na incerteza no momento, na medida do momento, a gente consegue obter, então, a incerteza mínima na medida da velocidade desse elétron atômico, né? Em termos da incerteza na posição, né? A incerteza na posição é dada, né? Da ordem de 10% de precisão. Então, 0,01 nanômetro. Então, substituímos aqui o H cortado, ΔX, e a massa do elétron está em quilos, né? Aqui, 9,11 10 na menos 31. A gente vai obter, então, em metros por segundo, né? A incerteza mínima na medida da velocidade desse elétron. Tá? É da ordem de 10 na 6 metros por segundo. Isso é um centésimo, um pouquinho maior que um centésimo da velocidade da luz, né? Então, essa velocidade é não relativística, né? Com certeza. É um centésimo da velocidade da luz. Como agora eu sei a incerteza mínima, né, na medida da velocidade, para elétrons com essa velocidade típica, com essa escala de velocidade, eu consigo obter qual é que é a energia cinética correspondente desse elétron. Né? Então, a energia cinética para esse elétron, que vai ter velocidades da ordem da sua incerteza, né? Por exemplo, a potência 10 na 6 já me basta. Né? Calculamos explicitamente, estou usando aqui então a expressão não relativística da energia cinética, porque as velocidades obtidas aqui são não relativísticas. Né? Claro, se eu colocar tudo em SI, né, a massa e a velocidade em unidades do sistema internacional, se eu quiser escrever em unidades de eletronvolts, né, que são as unidades de energia que a gente usa para a escala atômica, né, a gente vai ter que fazer a conversão em
então, de joules para eletrovolts. Isso vai dar algo em torno de 100 eletrovolts, tá? Energias cinéticas, né, energias da ordem de 100 eletrovolts, tá? É pelo menos um fator 10 comparado com as energias típicas, né, de ligação dos elétrons atômicos, né? Lembrando que no caso do hidrogênio, por exemplo, a energia de ligação daquele elétron é da ordem de 12,6 eletrovolts, as dezenas de eletrovolts, né? Se a gente tem átomos com muitos elétrons, eu acho que o Guilherme fez a conta na aula retrasada, para, por exemplo, no átomo de hélio ionizado, né? A energia de ionização é até menor, né? Essa escala que a gente obteve para a energia cinética é enorme, né? Certo? Então, se a gente... Aqui claramente dá para ver, né? Mesmo se eu tenha uma precisão razoável aqui na medida da posição, eu vou ter uma incerteza grande na medida da velocidade ou do momento, e isso tem implicações na incerteza, né, na escala de energia desse objeto. Então, se eu consigo minimamente localizar um elétron atômico, eu não vou ter informação suficiente, razoável, da sua energia, né? Aqui a ordem de grandeza do valor da incerteza, do valor da energia, está associado a fator 100 comparado com o valor médio da energia típica dos elétrons atômicos, né? Então, aqui no caso atômico, o princípio de incerteza de Heisenberg tem implicações diretas nas obtenções, nas mensurações simultâneas, né, de dois observáveis. No caso aqui, posição e momento, ou posição e velocidade, né? Lembrando, repetindo sempre, o princípio da incerteza de Heisenberg implica, no final das contas, que em escala atômica a gente não consegue fazer medida simultânea com precisão arbitrária desses dois observáveis físicos, né? Momento e posição. E também energia e tempo, certo? A gente não consegue fazer mensuração ao mesmo tempo, simultaneamente, desses dois observáveis com precisão arbitrária, porque as precisões estão coladas, né? Tem uma desigualdade que relaciona essas duas quantidades, essas duas incertezas, né? Esses dois desvios padrões. E na escala atômica, essa incerteza, esse produto, essa desigualdade associada aos produtos das incertezas tem consequências físicas, né? Então, se eu meço uma quantidade bem, a outra não é possível, independente do processo de medida da parte de instrumentação, não importa, porque em escala atômica eu tenho uma incerteza intrínseca que não é capaz de ser resolvida por processo de instrumentação laboratorial. Aqui vamos para outro problema, que é bem interessante. Eu vou fazer o caso geral e depois aplicar, especificar para o caso de estimativa de energia atômica, mas aqui eu quero estimar, então, a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né, que é bem geral, uma desigualdade muito geral, sabendo que o tamanho do átomo, né, de hidrogênio é da ordem de 0,1 nanômetros. Na verdade, é meio angstrom, mas aqui a gente vai dizer que é da ordem de 1 angstrom, né? Escala da ordem de 1 angstrom no tamanho atômico, por causa do átomo de hidrogênio. Aqui a gente vai estimar, isso aqui é caso geral, tá? É uma estimativa de qual é que é a energia média mínima para qualquer objeto confinado numa região espacial 1D. Depois eu vou extrapolar para o caso 3D, tá? Então aqui eu vou calcular, teoricamente, né, só usando o princípio da incerteza de Heisenberg, qual é que é a energia média mínima de uma partícula livre numa região espacial finita, certo? De tamanho L. Então aqui eu vou fazer o caso 1D, a partícula está livre dentro de uma região espacial finita de tamanho L, certo? Isso vai ser um modelo troncho, né? um modelo ridículo para um átomo de hidrogênio, porque a gente sabe que o elétron está lá confinado, mas é devido à interação coulombiana, né, com o núcleo, mas ele está confinado dentro de uma região espacial que tem um tamanho finito, que é dado pelo raio de Bohr, né, ou o tamanho típico do átomo de hidrogênio, né. Aqui eu vou assumir que partículas confinadas são partículas livres dentro de uma região espacial finita, né? Estão presas lá dentro. E livres, né? É uma aproximação grosseira, mas é uma primeira estimativa. Então, eu vou fazer o cálculo geral para o caso 1D, né? De qual é que é a energia mínima, né? Lembrando que a energia para uma partícula livre é basicamente energia cinética, né?
que pode ser escrita em termos do momento dessa forma, né? Aqui a expressão não relativística da relação da energia cinética com o momento, né? A energia cinética é momento ao quadrado dividido por duas vezes a massa, né? Lembrando que a incerteza na medida do momento, né, está associada com as médias, como eu falei para vocês. Só voltando no início da aula, eu lembrei, né, que a incerteza na medida de uma certa quantidade, né, o ΔQ, envolve diferenças de médias, né? Então, o quadrado da incerteza está associado com diferenças de duas médias, né? Ou seja, a incerteza na medida do momento ao quadrado está associado com a incerteza, está associado com a média do quadrado do momento menos o quadrado da média do momento, tá? No caso de partícula livre, tá? No caso de partícula livre, unidimensional, né? Se a partícula está livre, ela tem a mesma velocidade. A velocidade é uniforme, o módulo da velocidade é a mesma, tá? O módulo do momento é o mesmo. Eu só tenho duas direções espaciais para a partícula se mover, se ela está livre dentro dessa região espacial unidimensional. Eu tenho igual probabilidade da partícula estar andando para a esquerda ou à direita relativo ao eixo do x, né? Então, eu tenho 50% de probabilidade dela estar andando para a direita, com o momento P, e 50% de probabilidade de estar andando para a esquerda com o momento P. Significa, então, que o valor médio do momento, o valor estatístico médio do momento é zero, certo? Para uma partícula livre. Isso significa que o quadrado da incerteza do momento para uma partícula livre, basicamente, é só a média do quadrado do momento. Bom, e então aqui eu vou para a expressão da energia, né? Calculo o valor médio da energia cinética, tá aqui, tá? O valor médio da energia cinética envolve o valor médio do P quadrado, ou seja, do momento ao quadrado. E como eu falei para vocês, no caso de partícula livre unidimensional, a média do momento é zero, e então a incerteza ao quadrado basicamente é igual à média do momento ao quadrado. Então aqui o meu segundo passo é escrever a média do momento ao quadrado em termos da incerteza na medida do momento ao quadrado menos o quadrado do momento. Lembrando que este cara aqui é zero para partícula livre no caso unidimensional. Então, no caso de partícula livre unidimensional, a média de P2 é igual ao quadrado da incerteza no momento, na medida do momento linear dessa partícula. Está aqui escrito, tá? Delta P quadrado sobre 2m. Então, aqui eu consigo escrever, então, para a partícula livre unidimensional, no caso unidimensional, confinada numa região espacial unidimensional, a energia média dela é diretamente proporcional ao quadrado da incerteza na medida do momento dessa partícula, menos da massa. Bom, a incerteza na medida do momento está vinculada na mecânica quântica pelo princípio de incerteza de Heisenberg, né? A incerteza na medida do momento é maior ou igual a h cortado dividido por duas vezes a incerteza na medida da posição. Então, eu vou escrever o ΔP ao quadrado em termos da incerteza na medida da posição da partícula dentro dessa região onde ela está confinada. Essa região de tamanho L em que ela está confinada. Então, daqui para cá, a gente usou o princípio de incerteza de Heisenberg, usando a desigualdade, né? Isso significa, então, que uma partícula livre confinada dentro de uma região espacial finita, né, tem energia média, como consequência do princípio de exclusão de Heisenberg, né? Tem uma energia média que tem um valor mínimo, né? Ela tem que ser maior ou igual, essa energia média tem que ser maior ou igual a uma quantidade que é inversamente proporcional à incerteza na medida da posição dessa partícula, certo? Então, quanto mais confinada estiver essa partícula, quanto for menor a região de confinamento, maior deve ser a energia mínima, né? Então, seria inversamente proporcional à precisão na medida da posição ao quadrado. Então, quanto menor a região de confinamento, maior vai ser a energia média mínima, certo? Então, aqui a gente pode escrever explicitamente, né, a energia média em termos da desigualdade, vinda do princípio de incerteza de Heisenberg. E aqui o último passo, só para a gente fazer estimativas, tá? A gente sabe que a ordem de grandeza da medida da posição, né, da precisão da posição da partícula, deve ser a mesma ordem de grandeza
do valor do tamanho L que a partícula está confinada, ou seja, o tamanho espacial da região de confinamento, tá? Então, o ΔX deve ser da mesma ordem de grandeza, né, do que o próprio tamanho espacial onde a partícula está confinada. Por exemplo, se a região espacial é de 1 metro, a precisão na medida da posição deve ser frações de 1 metro. Ou seja, mas, obviamente, essas duas quantidades, L e ΔX, estão em ordens de grandeza parecidas, né? Certo? Por fator 100 ao fator 10, pelo menos. Né? Então, aqui o último passo é substituir o ΔX pelo próprio tamanho L. Isso não importa, porque aqui a expressão da energia média ela é uma desigualdade. Então, não importa se eu coloco aqui L ou frações de L, como é uma desigualdade, a energia mínima está determinada pelo tamanho na região espacial de confinamento, certo? Então, aqui eu só substituo ΔX por L. Então, a gente consegue obter, então, da partícula livre, no caso dimensional, a energia mínima dela é inversamente proporcional ao quadrado da região de confinamento, do tamanho da região de confinamento, a menos de constantes físicas, que são o H cortado C e a energia de repouso da partícula. Daqui para cá, claro, né? Daqui para cá, o 8 aparece, a massa aparece. Daqui para cá, eu só multipliquei por C ao quadrado em cima e embaixo, de maneira que eu fique com uma quantidade, uma constante física conhecida, que é o H cortado C, que a gente já conhece, né? E embaixo a energia de repouso em electrovolts, né, da partícula que está confinada. Voltando ao nosso caso, a gente queria então fazer uma estimativa de quanto é que seria a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio. Eu vou associar que a energia fundamental do átomo de hidrogênio pode ser estimada pela energia mínima de um elétron, né, confinado dentro de uma região espacial que tem o mesmo tamanho do tamanho atômico. Então, um L é da ordem de grandeza do tamanho atômico para o caso do átomo de hidrogênio. Então, a energia média C é o caso do elétron, né? A gente tem a constante H cortado C, que a gente conhece. 8, a partícula é o elétron, então aqui eu tenho a massa ou a energia de repouso do elétron. Estou só substituindo aqui, especificando para o caso do elétron. Né? E o tamanho, né, o L, eu vou associar ao tamanho atômico, né, para o átomo de hidrogênio, que é da ordem do raio de Bohr, que é da ordem de grandezas de nanômetros, né, unidade de nanômetros. Bom, o H cortado C, a gente aprendeu a escrever ele em unidades de electrovolt angstrom, ou nanômetros, aí fica à vontade, né. Em angstrom é 1973 electrovolts angstrom. É mais fácil de decorar que é uma data, né, 1973 electrovolts angstrom. 8 vezes a energia de repouso do elétron, que é 511 kV, né, 511 keVs, né, 511 10 na 3.000 electrovolts, e o L é da ordem de angstrom, né, 0,1 nanômetro é 1 angstrom, né, coloca 1 angstrom ao quadrado e aí a gente vai obter a energia média, né, mínima, como sendo da ordem da escala de 1 electrovolt. Que já não é uma estimativa tão ruim, porque a gente sabe que a energia de ligação do estado fundamental, né? A energia do estado fundamental do elétron no átomo de hidrogênio é da ordem de 12,6 electrovolts, é da ordem de dezenas de electrovolts. Lembrando que eu estou fazendo uma série de aproximações aqui, né? Eu estou modelando o elétron confinado no átomo de hidrogênio como sendo uma partícula livre confinada numa região espacial unidimensional. Então, essa estimativa de ordem de grandeza até está valendo, né? A gente sabe que é dezenas, mas a unidade de 1 electrovolt já é a escala correta em electrovolts para a estimativa. A gente pode fazer uma extrapolação para o caso 3D e aí refinar, né, o cálculo da energia média para o caso 3D. Então aqui eu vou analisar o caso onde eu vou passar de uma partícula confinada numa região unidimensional para agora ela estar confinada numa região espacial 3D, né? Ou seja, num cubo, né, de aresta L. Então tem um cubo de tamanho L, de aresta L, de lado L, e dentro desta caixa, né, dentro desse cubo, tem uma partícula livre. Qual é que é a energia média? Tá? Para adaptar o caso anterior unidimensional, é bem tranquilo de fazer, usando isotropia espacial. Tá? Lembrando que a partícula está livre lá dentro. A única alteração que eu vou fazer do cálculo 1D para o cálculo 2D é substituir aqui no cálculo da energia média
o momento, né, que aqui no caso para nós era o momento na direção X, agora a gente vai ter três componentes do momento, né, componente X, Y, Z do momento nas três direções espaciais, né. Lembrando que a gente pode usar a isotropia espacial e relacionar a média do quadrado do momento 3D, né, como sendo 3 vezes, né, o valor médio do quadrado do momento em uma direção espacial. Lembrando que o P quadrado, tá? O P quadrado 3D, né? P2, né? P quadrado. Basicamente é a soma, né? É a soma das componentes, Px, Py, Pz das componentes cartesianas do momento nas outras direções, né? Então, quando eu calculo o valor médio do P quadrado, né? Basicamente eu vou ter que calcular a soma das médias dos quadrados dos momentos em cada uma das direções espaciais. Se eu assumir que eu tenho isotropia espacial, ou seja, a probabilidade, os valores médios em cada direções são idênticas, né? Basicamente, então, eu posso escrever a média do P2 em termos de 3 vezes a média do momento em uma determinada direção, por exemplo, a direção X, né? Certo? E aí, a única diferença é um fator 3, né? Um fator 3 aqui na energia média, quando eu passo de 1D para 3D, região confinada unidimensional de tamanho L para um cubo de aresta L, então tem um fator 3. Né? Tá aqui a expressão nova, 3D, né? Aparece um fator 3 a mais. E também eu vou refinar que ao invés de usar um angstrom, a gente já sabe que o raio de Bohr é da ordem meio angstrom. Então aqui eu vou calcular qual é, que é a energia mínima para uma partícula, no caso um elétron, né, confinado dentro de um cubo cujo aresta é o mesmo tamanho do raio de Bohr, certo? Então aqui eu tenho o fator 3 a mais e nós temos aqui no L, ao invés de usar um angstrom, vou usar meio angstrom, que é para refinar um pouquinho o tamanho do raio de Bohr, do raio do tamanho. O raio do átomo de hidrogênio, que a gente sabe que é um raio de Bohr, que é um 0,500 e pouco angstroms. Né? Recalculando, então o fator 3 para o caso tridimensional e ainda refinando um pouquinho o tamanho espacial, eu chego em 12 electrovolts. Né? Lembrando que 12,6 electrovolts é a escala, né, a energia obtida via modelo de Bohr para a energia do elétron no estado fundamental. Então, quando eu faço o refinamento para o caso 3D, para uma partícula livre confinada, né, numa região espacial cuja aresta desse cubo é L, eu obtenho, apesar de ser uma estimativa grosseira, eu obtenho os valores corretos, né, na escala e na unidade, né, correta para a energia do estado fundamental, a energia mínima, né? Então aqui eu estou acessando a energia mínima de uma partícula livre com a energia do estado fundamental, um objeto que está ligado por interação coulombiana, certo? A energia média mínima é correta, né? Está associada com o inverso do quadrado do tamanho espacial de confinamento, tá? Isso vale para qualquer partícula confinada, tá? Certo? Isso é muito importante, porque isso aqui pode ser extrapolado para vários processos, não tem nada a ver com o átomo de hidrogênio, eu posso aumentar isso para escalas astronômicas, né? Então, eu posso descrever, por exemplo, equilíbrio, né, de estrelas anãs brancas, estrela de nêutrons, só usando como estimativa de ordem de grandeza qual é que é a energia média mínima para as partículas que estão confinadas, né, dentro de regiões espaciais finitas. Aqui eu vou fazer a gente só utilizou por enquanto a princípio de incerteza de Heisenberg para posição e momento. Agora a gente vai fazer algumas análises usando então o princípio de incerteza por causa da energia e posição. Tá? A gente sabe que um átomo, então, normalmente existe num estado excitado, né, por cerca de 10 na menos 8 segundos. Essa é a escala típica da vida média associada, né, a excitações eletrônicas. Tá? Isso até na mecânica quântica ondulatória a gente consegue estimar qual é que é a ordem de grandeza da vida média para o tempo do estado excitado, né?
antes de ele desexcitar e voltar para o estado fundamental. A ordem de grandeza, a vida média dessa ordem é desse tamanho aqui, tá? 10 na menos 8 segundos, tá? E aí eu quero estimar qual é que é a incerteza, né, quando eu tenho a desexcitação, eu tenho a emissão de um fóton, esse fóton tem um comprimento de onda associado. Claro que para medir esse comprimento de onda, eu tenho uma incerteza na medida dessa frequência desse fóton emitido, né? E eu quero calcular qual é que é a incerteza na medida da frequência desse fóton emitido, tá? Então, sabendo que a escala de tempo de vida, né, do estado excitado é 10 a menos 8 segundos, eu vou calcular, então, a incerteza na medida da frequência, sabendo que a frequência média nessa desexcitação, para esse fóton, vai ser 7.1, 10 na 14 Hz, tá? Então, eu vou obter a incerteza na medida da frequência a partir da incerteza na medida da energia desse elétron. Porque o elétron, então, vai passar de um estado excitado para o estado fundamental ou para um estado de mais baixa energia e vai emitir um fóton. Tem uma transição, então, eletrônica, tá? Com emissão de fóton, com energia, com uma certa frequência média, tá? Então, aqui eu vou obter, então, a incerteza na frequência a partir da incerteza na medida da energia desse elétron, tá? Então, a gente sabe que a incerteza na medida da energia desse elétron está associada com o inverso, né, da incerteza na medida do tempo para a desexcitação, que é a ordem de escala de grandeza, que é 10 a menos 8 segundos, tá? Então, eu consigo obter a incerteza na medida da energia deste elétron, enquanto ele está transitando, e em termos da medida do tempo, né, para a ocorrência da desexcitação, que é o ΔT, certo? Lembrando que a energia, para o caso do fóton, está associada com a frequência, então uma incerteza na medida da energia desse fóton vai estar associado com uma incerteza na medida da frequência desse fóton emitido, né? Então, o ΔE também pode ser escrito em termos da incerteza na frequência, né? Então, eu consigo escrever que a incerteza na frequência do fóton emitido é inversamente proporcional à incerteza na medida do tempo de desexcitação do elétron, certo? A medida da incerteza da desexcitação do elétron vai ser da mesma ordem de grandeza que o tempo médio, né, ou a vida média do estado excitado, que é 10 a menos 8 segundos. Então, aqui eu estou calculando numericamente, né, quanto é que é o valor do ΔNi, né, da incerteza na medida da frequência do fóton emitido, tá? Aqui em SI, né, a gente vai obter, então, algo que é da ordem de 8, 10 na 6 Hz para a incerteza na medida da frequência do fóton emitido, né? Então, se a ordem de grandeza da vida média do estado excitado é nanosegundos, né? Ou seja, dezenas de nanosegundos, a incerteza na medida da frequência é dessa ordem, né? 10 na 8, 10 na 7, 10 na 6 Hz, certo? Aqui ele pergunta se esse fóton emitido é monocromático ou não. Para saber isso, se ele é monocromático, certo? Ou seja, se eu não tenho uma grande incerteza na qual é que é o valor da frequência, né? Eu vou calcular, comparar, então, a incerteza na medida da frequência com o valor médio da frequência de emissão, né? Que é o 7.1, 10 na 14 Hz. Então, aqui eu estou calculando qual é que é a razão entre a incerteza na medida da frequência e a própria frequência média, né? Ou seja, o que eu estou calculando com essa razão é qual é que é a percentagem do valor médio associado com a incerteza na mensuração da frequência. Eu consigo mostrar que esta razão, né, é da ordem 10 a menos 8. Tá? 10 a menos 8 é 10 a menos 6% de precisão. Isso significa que, para este caso aqui, né, para os casos de desexcitações eletrônicas, né, de estados excitados, a luz que eu meço, né, basicamente é monocromática, eu não tenho, né, embaçamento, né, banda de largura para uma banda de largura muito grande na frequência, onde eu possa confundir qual é que é o valor específico da frequência ou o comprimento de onda associado com esse fóton emitido, né? A precisão é muito grande, né, na ordem de 10 a menos 6% para objetos que estão sendo regidos por princípio de incerteza de Heisenberg, que é na escala atômica. Então, com certeza, os fótons sendo emitidos nessas desexcitações são monocromáticas, a incerteza na medida da frequência é muito, muito baixa, mesmo usando o princípio de incerteza de Heisenberg.
A incerteza mínima é no mínimo 10 a menos 18, é menos 8. Né? Aqui eu vou analisar o caso do oscilador harmônico. Também é um caso geral, né? Um caso 1D, a gente pode extrapolar para o caso 3D também. Eu vou usar o princípio de incerteza de Heisenberg para obter energia média mínima para um oscilador harmônico. Tá? É interessante porque aqui o que eu vou obter como energia média mínima é diferente que o predito pelo caso clássico. Né? A energia média ou a energia de um oscilador clássico pode adquirir qualquer valor porque são dadas pelas condições iniciais. Né? Então eu posso ter certas condições iniciais onde o valor da energia média é nula, né? Certo? Principalmente se eu estou no ponto de equilíbrio estável, no repouso, isso vai dar ENEC zero automaticamente. Mas aqui no caso quântico, não. O princípio da incerteza de Heisenberg impõe um valor mínimo para a energia média do oscilador harmônico, que a gente chama de energia de ponto zero. Tá? Eu vou analisar com vocês isso, como calcular, né? Como estimar essa energia mínima pro oscilador harmônico. Isso significa que no caso quântico, um oscilador harmônico clássico, se eu estou descrevendo ele por mecânica quântica, né, essa energia média não pode ser qualquer um, mas eu tenho um valor mínimo que tem que ser obedecido, né, para ser consistente com o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Então, lembrando que no caso do oscilador harmônico, né, a energia mecânica, né, tem a energia cinética, proporcional ao quadrado do momento, mas a gente também tem a energia potencial elástica, né, que é proporcional ao quadrado da posição, né, e também ao quadrado da frequência angular, né, de oscilação, e a frequência angular de oscilação está associada com a frequência de oscilação Ni, né? Então, Ni é ômega zero dividido por 2π. Né? Se eu calcular qual é a energia mecânica média, né, no caso do oscilador harmônico, eu vou ver, então, automaticamente que ela está associada com o valor médio do quadrado do momento. Aqui é o caso 1D, tá? O valor médio do quadrado do momento e também o valor médio do quadrado da posição, certo? Aqui eu posso escrever, como eu fiz no caso anterior, né, o valor médio do momento ao quadrado e o valor médio da posição ao quadrado. Elas podem, ambos, né, podem ser escritos em termos, né, em termos do quadrado da incerteza na medida de qualquer uma dessas quantidades, tanto do momento quanto da posição. Aqui eu coloquei explicitamente o cálculo da incerteza na medida da posição ao quadrado em termos das médias, né? Ela envolve média do quadrado da posição menos o quadrado da média da posição. Lembrando de mecânica clássica, né? Tanto a posição quanto o momento, x e x ponto, né? Que é a velocidade multiplicada pela massa, né? São funções periódicas do tempo. Né? A equação horária do movimento para o oscilador harmônico clássico, né? X é seno ou cosseno de uma fase, que depende do tempo, e quando eu derivo isso, eu tenho a velocidade, que também é uma função periódica. Né? As médias de uma função periódica, né, é zero, porque o seno e o cosseno variam num período, né, de -1 até 1. Quando eu calculo o valor médio da posição e do momento, ou da velocidade, isso vai dar zero. Então, a gente já sabe, classicamente, né, que um oscilador harmônico unidimensional tem valor médio da posição e valor médio do momento também zero, que são os valores médios clássicos do x de t e do x ponto de t, que são funções periódicas. Né? Então, a gente já sabe que o segundo termo aqui na desigualdade, né, o segundo termo na expressão da incerteza ao quadrado é zero, tanto para o momento quanto para a posição. Né? Aqui eu posso calcular explicitamente classicamente. Isso significa que eu posso reescrever, então, tanto a média do quadrado do momento, quanto a média da posição ao quadrado, em termos das incertezas ao quadrado destas quantidades, Δx² e ΔP². E essas incertezas, ambas, estão conectadas, né, podem ser conectadas com o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Então, aqui no caso da média do x², a média do x², eu posso escrever ele diretamente já em termos da incerteza em x ao quadrado. Está aqui claro, ó. A média de x², no caso do oscilador harmônico, né, é exatamente igual ao quadrado da incerteza, na medida da posição.
No caso anterior, a gente viu que o quadrado, a média do quadrado do momento está associado com a, a incerteza na medida do momento ao quadrado, e aí a gente usa o princípio da incerteza de Heisenberg e substitui, né, o médio do P2 em termos do inverso da medida da incerteza da posição ao quadrado e, claro, a desigualdade, né, certo? Então aqui eu consigo escrever explicitamente a energia média do oscilador harmônico, né, unidimensional, em termos apenas da incerteza na medida da posição da partícula oscilando, né? Partícula do oscilador. Certo? Lembrando que a dependência em ΔX aqui tem no denominador, no denominador. Existe um mínimo, né? Tá? Existe um mínimo para essa energia média, tá? Que eu vou obter através do princípio da minimização em cálculo, né? Cálculo diferencial. Se vocês lembrarem, se vocês fizerem um gráfico, né, da energia média em termos de ΔX, vocês vejam que em ΔX, tendendo a zero, tem uma divergência, mais infinito. Para ΔX tendendo a infinito, também vou para mais infinito. Significa que tenho pelo menos um mínimo local para essa função energia média em termos de ΔX, né? Então deve existir um mínimo, um valor mínimo para essa energia. Eu vou calcular isso através do processo de minimização no cálculo, né? Que é calcular qual é que é o ΔX, onde a derivada da energia média é zero. Certo? Então, fazendo o processo de extremização em cálculo diferencial, né? Tenho a expressão da energia média em termos de ΔX, extremizo através do teste da derivada primeiro, e vou obter para qual ΔX, né? Qual o valor de ΔX minimiza a energia média. Tá? Então, estou calculando a derivada, né? Igual a zero, certo? Então, eu vou ali na expressão, calculo a derivada de 1 sobre ΔX ao quadrado, que é menos 1 ΔX ao cubo, 1 sobre ΔX ao cubo. E a derivada de ΔX ao quadrado é 2 ΔX. Tá? Derivada da energia média igual a zero em termos de ΔX. Multiplicamos ambos os lados por ΔX ao cubo, para a gente se livrar do denominador ΔX ao cubo. Obtenho esta quantidade aqui, agora em ΔX quadrado. Lembrando que ΔX é incerteza na medida da posição, então é positivo definida, né? Então, aqui da raiz que aparece para ΔX, eu vou pegar só as positivas definidas, né? Então, se eu isolar o ΔX e tomar o valor positivo definido, eu consigo obter que o valor que extremiza a energia média, né, do oscilador harmônico é esta quantidade aqui, ΔX, tem que valer raiz quadrada de H cortado, dividido por 2 vezes a massa, a frequência angular, ω0 natural do oscilador harmônico. Né? Se eu tenho ponto de mínimo, eu substituo esse ponto de mínimo aqui no valor da energia média e obtenho qual é que é o valor mínimo da energia média. Então, o valor mínimo da energia média do oscilador harmônico, né? Substituindo, então, aqui no ΔX esta quantidade, que basicamente é ΔX ao quadrado, né? ΔX ao quadrado é H cortado sobre 2m ω0. Está aqui e está aqui. Faz a manipulação aqui algébrica do que sobrou, né? Vocês vão ver que, então, a energia média mínima do oscilador está associada apenas à constante de Planck reduzida e à frequência natural do oscilador, mas não é zero. A energia mínima de um oscilador harmônico unidimensional está associada à frequência natural do oscilador e à constante de Planck, né? A energia média mínima é diretamente proporcional à constante de Planck reduzida, certo? Então, no caso quântico, o princípio de incerteza de Heisenberg vai implicar, né? Vai implicar que eu tenho um valor mínimo para a energia média no oscilador, que é diferente do clássico, né? Que é proporcional a H cortado ω0. Tá? Então, essa energia mínima é chamada energia de ponto zero. Então, um oscilador harmônico, né, quântico, mesmo em temperatura absoluta zero, ele vai ter uma energia média mínima, que é dada pelo H cortado ômega multiplicado por 1,5, que é a energia de ponto zero. Lembrando que a gente já modelou, né, átomos, né, tanto os átomos em sólidos quanto moléculas de gás, né, poliatômico, né, por osciladores harmônicos unidimensionais, né, em cada direção. Então, quando a gente falou calor específico de sólido, tanto o caso clássico quanto o caso quântico, que é o Einstein, né, e o Debye, eles usaram para modelar os átomos, né, osciladores harmônicos unidimensionais em cada direção, né, certo? Então, o fato que eu tenho uma energia média mínima tem consequências físicas, né? Mesmo se eu reduzir muito a temperatura, né, eu vou ter uma energia média mínima diferente de zero, mesmo em meio a zero, né, em temperatura igual a zero.
Bom, com isso eu termino a primeira parte da aula, que é a questão da, dos exercícios de fixação relativo ao princípio de incerteza de Heidegger, né? Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é a derivação heurística, tá? Porque a equação de Schrödinger ela não é demonstrável, ela não pode ser demonstrável de primeiros princípios, ela é um postulado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma derivação heurística, que é só para inspirar que a forma obtida pelo Schrödinger para a expressão da equação de onda para onda de matéria é correta. Certo? Então, aqui eu vou fazer uma derivação heurística, que é didática, né? De como é que a gente obtém a equação que descreve as ondas de matéria. Né? Lembrando qual é, que é a ideia, né? Se eu tenho matéria em nível atômico ou nas escalas onde mecânica quântica é importante, descrita por onda, que é na ideia de dualidade onda-partícula, se eu tenho uma onda descrevendo a matéria, deve ter uma equação de onda, onde a função de onda obedece a essa equação de onda. Então, a ideia aqui é tentar brincar um pouco, né, analisar um pouco, qual é que seria, então, uma equação de onda que descreveria a função de onda para as ondas de matéria, certo? Então, a gente vai começar com uma revisão de onda clássica, que a gente tem bastante controle, entende bem, e depois fazer a derivação heurística da equação de Schrödinger, tá? Então, vou começar com onda clássica transversal unidimensional. Então, vou fazendo o caso 1D, tá? Ondas transversais em uma dimensão. Então, aqui a minha onda clássica transversal está andando na direção X. Só para lembrar, lá em Física 2, acho que é Física 2, né? No caso unidimensional, a equação de onda, né? De uma onda clássica se propagando na direção X tem esta cara, né? Uma equação diferencial parcial de segunda ordem, né? Se a função de onda, né? Se a função de onda descrevendo essa onda transversal, né? Se deslocando na direção X. A equação de onda clássica é essa daqui, tá? No caso 1D, tá? Depois a gente pode trabalhar para o caso 3D. No caso 1D é isso daqui. A equação de onda clássica envolve, então, uma derivada parcial da função de onda na posição e uma derivada parcial de segunda ordem no tempo. E aqui eu tenho explicitamente a velocidade de propagação da onda, né? Que no caso, como a gente viu na aula passada, né? Essa velocidade aqui é a velocidade de fase, né? Velocidade de fase da propagação da onda clássica, né? Que é, a gente mostrou na aula passada, o Guilherme mostrou para nós, que é a razão ômega sobre K, onde ômega é a frequência angular, né, da onda e K é o número de onda. Então, essa aqui é a expressão da onda clássica, unidimensional, transversal, que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, onde explicitamente tem a velocidade da propagação da onda, que aqui é a velocidade de fase. Né? Aqui eu vou lembrar, ou primeira vez que vocês vão ver, que eu posso mostrar que as soluções para a função de onda clássica, para a equação de onda clássica, né? A solução para psi de x e t para uma onda transversal clássica é qualquer função que tenha argumento kx mais ou menos ômega t, onde k é o número de onda e ômega é a frequência angular. Então eu posso mostrar que qualquer função que tenha esses argumentos é solução da onda clássica. Tá? Basta que a função seja uma função explícita deste argumento, kx mais ou menos ômega t. Claro que se eu fatorar k aqui, eu posso escrever o argumento como sendo um argumento x mais ou menos a velocidade de fase, porque o ômega sobre k é a velocidade de fase, né? Vezes t. Então, qualquer função, né, que tenha argumento u, que seja x mais ou menos velocidade de fase multiplicada por t, vai ser solução da equação de onda clássica. Isso pode ser mostrado por demonstração direta. Né? Então, se eu tenho uma função que tem um argumento u, que é esta combinação de posição e tempo, né? X mais ou menos velocidade de fase da onda vezes t, eu vou mostrar que ela automaticamente satisfaz a equação da onda. Então, para isso, eu vou precisar calcular, então, a derivada segunda, né, dessa função f, que é a função de onda psi, né, no tempo e na posição. Então, calculando a derivada primeira da função f de u, lembrando que a função f de u é uma função composta, né, ela é uma f de u, mas a u é uma função de x e t, né, da posição e do tempo. Então, a derivada parcial da função f de u relativa a x pode ser escrita, então, com a derivada ordinária, da função f de u relativo a u,
del U, del X, né? Onde U depende de X e de T, certo? Claro que del U, del X é 1, tá? Que a derivada da U relativa a X é 1, né? E aí eu tenho que, então, a derivada parcial da f de U relativa a X é a própria derivada ordinária da f relativa a U, certo? A derivada segunda obtida pelo mesmo processo, né? Eu vou ter, então, que a derivada parcial relativa a x da f de u, ou seja, de uma função de onda que dependa da combinação x mais ou menos velocidade de fase multiplicada por t, é a própria derivada ordinária da f em segunda ordem em u. A mesma coisa vai acontecer para o tempo, né? Derivada parcial no tempo da f de u pode ser escrita como a derivada ordinária da f de U relativo a U, mais ou menos a velocidade de fase. Se eu calcular a derivada segunda ordem, né, no tempo, eu vou ter mais uma ordem na derivada ordinária e mais um valor de mais ou menos VF. Né? Então, dá para mostrar explicitamente só usando cálculo, né? Cálculo de derivada de função composta, que é a derivada parcial segunda ordem de um tempo de uma função de onda que depende desta combinação, é a derivada ordinária da F relativa ao argumento U multiplicado pela velocidade de fase ao quadrado. Quando eu substituo, né, as derivadas parciais de segunda ordem, tá, em termos das derivadas ordinárias, né, da f de u, eu consigo mostrar que eu obtenho que uma função de onda que tem esta cara, né, com este argumento específico, satisfaz automaticamente, né, eu tenho cancelamento aqui das velocidades de fase, etc. Eu tenho a satisfação da equação de onda clássica. Então, dá para mostrar claramente aqui, apenas por cálculo, né, que qualquer função de onda que seja uma combinação de argumento kx mais ou menos ômega t, ou x mais ou menos velocidade de fase vezes tempo, satisfaz automaticamente uma equação de onda clássica. Certo? Por exemplo, funções periódicas senos e cossenos deste argumento kx menos ômega t automaticamente satisfaz. Eu tenho uma função do argumento kx mais ou menos ômega t. Automaticamente funções periódicas, inclusive a função periódica é tranquilo, né? Como as derivadas na posição e no tempo são de mesma ordem, né? Se eu pegar uma função de onda que depende, por exemplo, do cosseno, eu derivo duas vezes, tanto na posição quanto no momento, eu vou obter a mesma função trigonométrica, né? Tanto quando eu derivar em posição, quanto eu derivar em tempo, certo? Então, se a minha função for periódica neste argumento que combina x e t, uma função periódica seno e cosseno automaticamente vai satisfazer a função de onda clássica. Né? Mas não é só isso, não é só essa função, esse tipo de função trigonométrica que satisfaz uma função de onda clássica. Por exemplo, tá? Uma função complexa de variável real. O que é uma função complexa de variável real unidimensional? Certo? A função, tá, ela é construída a partir de uma exponencial complexa de um argumento. E o argumento é real. O argumento da exponencial depende de x e de t, que são quantidades reais. X e t são real, mas a função em que eu vou calcular usando esses argumentos é uma função complexa. Tá? Porque eu tenho aqui que é uma função complexa, porque ela tem uma parte real. Lembrando que por fórmula de Euler, e na i vezes no argumento é uma soma de um cosseno mais i seno, ou seja, uma parte real e uma parte complexa. Né? Então, uma função que é descrita por uma exponencial complexa, ela é uma função complexa que tem uma parte real e uma parte imaginária. Né? Então, uma função desse tipo aqui é o caso típico unidimensional, né? No caso 2D, que eu tenho duas variáveis, né? É o caso típico para duas variáveis, uma função complexa, a função é complexa, de variável real, ou seja, o domínio é domínio real, tanto em x quanto em t. Né? Essa função aqui, complexa de variável real, ou seja, é onda plana, né? Se olhar isso aqui, é tipicamente a descrição de uma onda plana. Eu descrevo ondas planas, né? Por esse tipo de função, né? Função complexa de variável real em x e t. Né? Uma onda plana é solução da equação de onda clássica, tá? Eu posso mostrar isso explicitamente. Né? Se eu calcular a derivada primeira em x na posição, né? De uma onda plana, eu vou obter a
a própria onda plana, né? Lembrando que derivada de exponencial é a própria exponencial a menos a derivada do argumento, né? Então, se eu derivar em x uma vez a exponencial, eu vou ter a própria exponencial, ou seja, a própria onda plana a menos a derivada em x, que vai me dar mais ou menos ik, né? Mais ou menos ik. Se eu derivar de novo, eu vou derivar de novo um exponencial. Então, eu vou ter a própria onda plana a menos do quadrado do argumento mais ou menos ik. O quadrado de mais ou menos ik é i quadrados k2. I quadrado é menos 1, então a derivada segunda de uma onda plana na posição é menos o número de onda ao quadrado vezes a própria função de onda plana. Certo? A mesma coisa acontece com a derivada de segunda ordem relativa ao tempo. Se eu derivar a solução de onda plana, a função de onda plana, no tempo, eu vou obter a própria onda plana, né, a menos da derivada do argumento no tempo, que é mais ou menos i ômega, né, mais ou menos i ômega. Quando eu calculo a derivada segunda, eu vou ter o quadrado de mais ou menos i ômega, que é menos ômega 2, que é menos o quadrado da frequência angular, vezes a própria função de onda plana. Então, as derivadas de segunda ordem espacial e temporal para uma onda plana é a própria onda plana a menos na multiplicação de menos momento ao quadrado, número de onda ao quadrado, e menos frequência angular ao quadrado. Então, automaticamente, se eu substituir isso na função de onda plana, na equação de onda clássica, né, que tem esta cara aqui, né, a equação de onda clássica tem essa cara, né, derivada de segunda ordem x da função de onda, menos 1 sobre a velocidade. Derivada segunda temporal da função de onda igual a zero. Se eu substituir as derivadas de segunda ordem para a onda plana aqui, e claro, lembrando que a velocidade da onda plana é a velocidade de fase, então o v quadrado é ômega 2 sobre k2, né? Substituo as derivadas e coloco explicitamente qual é, que é o valor da velocidade de fase em termos de k e ômega. Eu mostro que ela satisfaz, a função de onda plana, satisfaz a equação de onda clássica. Tá? Então, qualquer tipo de função, seja ela real ou complexa de variável real, ambos tipos de função, desde que ela tenha o argumento kx mais ou menos ômega t, né, ela vai satisfazer a equação de onda clássica. Tá? Por que eu estou fazendo todo esse trololó sobre função de onda clássica? Tá? Porque a radiação eletromagnética, o campo eletromagnético, os campos elétricos e magnéticos, né, satisfazem equação de onda clássica. Então, a gente vê lá na física 3, né, eletromagnetismo clássico, a gente mostra que nas equações de Maxwell, a gente consegue mostrar que os campos elétricos e magnéticos para a radiação eletromagnética, né, obedecem uma equação de onda clássica, certo? Tanto E quanto B obedece uma equação de onda clássica, onde a velocidade de propagação dessa onda é a velocidade da luz. Esse é o pináculo, né? É a culminação da física 3, né? Quando chegar no final da disciplina, tu tem que derivar a partir das equações de Maxwell, que elas obedecem uma equação de onda, onde a velocidade dessa onda é a velocidade da luz, né? Certo? Então, no caso unidimensional, só para simplificar, né, a gente sabe já lá do eletromagnetismo clássico, por exemplo, o campo elétrico, né, e o campo magnético obedecem uma equação de onda clássica, tá aqui, né, para o campo E, né, depende aqui no caso unidimensional da posição e do tempo, onde a velocidade ao quadrado aqui é a velocidade da onda eletromagnética, que é a velocidade da luz. Né? Então, a radiação eletromagnética clássica, na forma dos seus campos eletromagnéticos, também obedece à onda clássica. Esse é o meu ponto de partida para fazer a derivação heurística da equação de Schrödinger. Tá? Então, eu vou começar com radiação eletromagnética. Lembrando que aqui em mecânica quântica, a radiação eletromagnética via Einstein e Compton é encarada também como partícula se a radiação está interagindo com a matéria. Tá? Então, é o primeiro caso onde eu vou ter a dualidade onda-partícula. No caso da radiação eletromagnética, eu posso associar a uma onda eletromagnética que obedece uma equação de onda clássica, um caráter corpuscular, né, onde o fóton, né, que é o quantum de energia para a onda eletromagnética, né, ele tem um momento, tá? E eu tenho uma relação entre energia
dessa onda eletromagnética com o seu momento, e o momento linear é um caráter corpuscular, né? É uma quantidade física associada a características corpusculares da matéria. Então, eu vou usar o caso do fóton para depois fazer uma engenharia reversa, entre aspas, né, para obter heuristicamente a equação de onda para a matéria. Mas igual, para a radiação eletromagnética clássica, os campos elétricos e magnéticos obedecem a equação de onda clássica, como a gente viu no caso anterior, né, onde C é a velocidade da luz. A gente sabe das equações de Maxwell qual é que é para a onda eletromagnética no vácuo, né, que o campo elétrico, né, tem essa dependência, né? O campo elétrico tem um máximo, que é o E0, né? Função periódica do argumento, como eu estava comentando antes, né? Argumento Kx menos ωt, certo? Onde K é o número de onda e ômega é a frequência angular. Então, aqui eu tenho uma função periódica de argumento Kx menos ωt. É o caso do campo elétrico, no caso de descrição da onda eletromagnética, os campos eletromagnéticos, no caso, uma onda eletromagnética no vácuo, né? Essa propaganda no vácuo, certo? Bom, se eu sei a expressão do campo elétrico, e eu sei que o campo elétrico obedece uma equação de onda clássica, eu vou substituir lá na onda clássica, na equação de onda clássica, a solução, né? A solução do campo elétrico. Ou seja, e ver qual é a relação entre o número de onda e a frequência angular. Tá? Então, vou pegar a expressão do campo elétrico, substituo na onda clássica, na equação de onda clássica. Né? Bom, derivada segunda do campo elétrico relativo à posição vai dar o próprio seno, a menos troca de sinal, né? E, claro, um K ao quadrado, certo? Quando então eu derivo duas vezes relativo à posição, eu vou ter K ao quadrado, troca de sinal, porque eu vou derivar mais uma vez o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai me dar, então, menos K2 E0 seno, certo? Esse é o primeiro termo, menos 1 sobre C, menos 1 sobre C. Derivada segunda temporal, a derivada segunda temporal vai me dar o próprio seno, né? O próprio E0 e ômega ao quadrado, né? Ômega ao quadrado, mas com sinal positivo, né? Porque quando eu fizer a derivada vai envolver menos seno mais multiplicado por menos ômega, né? Menos ômega em cada caso. Então, aqui estão as derivadas. Eu já cancelei ambos os lados, né, na equação de onda clássica. A função seno, que ela é igual, né, em ambos os termos das derivadas, né, cancela. E vejam o que eu obtive aqui. Se eu substituo a solução do campo elétrico na onda clássica, na equação de onda clássica, eu obtenho uma relação entre o número de onda K e a frequência angular. Eu vejo que o número de onda clássica, o número de onda da onda eletromagnética ao quadrado é proporcional ao quadrado da frequência angular dessa onda eletromagnética a menos de 1 sobre C. Então, as ordens da potência, né, de K e de ômega são é a mesma ordem, a ordem 2, no caso do campo elétrico. Tá? Lembrando que no caso, isso aqui é o que vem da onda clássica, né? Substituição da expressão clássica do campo elétrico na equação de onda clássica, eu obtenho a relação entre o número de onda e ômega. Daqui para cá eu vou usar a quântica, ou seja, eu vou assumir que a onda magnética pode ser descrita em quântica. Na interação da radiação com a matéria, ela pode ser descrita a partir de um corpúsculo, né, que é o fóton, que tem momento associado. A gente mostrou, né, que lá no postulado do Einstein e também o Planck utilizou isso, né, que o momento associado à radiação eletromagnética, né, o momento do fóton, né, é diretamente proporcional ao número de onda. Tá? O momento do fóton é H cortado K, e também lembrando que a energia do fóton é quantizada, a energia da radiação eletromagnética é quantizada, né? Isso é o Einstein, né? É a equação de Einstein, né? Que nos diz que a energia do fóton, então, é proporcional à frequência ou à frequência angular. Na forma da frequência angular, então, a energia do fóton é H cortado ômega, e o fóton, encarando a radiação magnética como uma partícula que tem momento P, está associado com o número de onda K desta forma, né? Então, eu vou reescrever usando dualidade onda-partícula para radiação eletromagnética, né? Esta relação entre o K e o ômega vira uma relação, né, para o momento, a relação do momento com a energia para o fóton, encarado como corpuscular, certo? A relação entre energia e momento está correta, né? Que é que eu obteria para a relação energia-momento geral para partículas, né, que têm massa de repouso não nula,
via relatividade especial, né? A energia total relativística ao quadrado de uma partícula relativística é Pc ao quadrado mais a massa de repouso dessa partícula, a energia de repouso dessa partícula ao quadrado. No caso do fóton, isso recai num caso particular, onde o E é igual a Pc, né? Então, o que eu obtenho aqui quando eu faço a transição de radiação eletromagnética para corpuscular, a relação entre número de onda e frequência recai na relação do momento-energia para o fóton corpuscular, né? Ou seja, obedece a relação energia-momento em relatividade especial para o caso particular do fóton. O que eu fiz então aqui, tá? A partir da equação de onda clássica, que o fóton obedece, porque na versão de onda ele obedece uma função de onda clássica, uma equação de onda clássica, eu obtenho, quando eu faço dualidade onda-partícula, uma relação entre os momentos que é correta. O momento e a energia. A relação entre a energia e o momento do fóton estão corretamente obtidos a partir desse processo. Certo? Vejam bem, quando eu fiz a versão de partícula do fóton, a relação entre a energia e o momento estão relacionadas na equação de onda clássica com as ordens, as potências, né, as ordens das derivadas. Tá? Eu vejo aqui que as ordens das derivadas, tanto da energia, derivadas, tanto espaciais quanto temporais, têm a mesma ordem que as potências do momento e da energia no caso do fóton corpuscular, certo? Eu vejo claramente aqui que a ordem da potência para o momento, que é quadrado, que vem da ordem da potência do número de onda, está associado à ordem da derivada espacial, que é de segunda ordem. A ordem ou potência da energia, que é quadrática, está associada com a ordem da frequência angular, que advém, no final das contas, do termo de segunda ordem da derivada temporal. Tá? Então, o quadrado do momento corpuscular do fóton está associado com derivadas de segunda ordem espaciais na equação de onda clássica, e a potência 2 na energia, no caso do fóton corpuscular, está associada na onda clássica, né, na equação de onda clássica, com derivadas temporais de segunda ordem. Lembrando que na equação de onda clássica, as derivadas parciais são de mesma ordem, né? Ambas são derivadas de segunda ordem, e eu consigo mapear que no caso do fóton corpuscular, o momento, as potências do momento e da energia estão associadas na onda clássica a derivadas de segunda ordem, né? Na posição e no tempo. Certo? Agora eu posso fazer engenharia reversa para obter qual é que é a equação de onda que a matéria tem que obedecer se eu estou descrevendo matéria por onda. Lembrando o que eu fiz aqui, né? Como é que a gente vai fazer a engenharia reversa? Eu parti da onda clássica, obtive qual é que é a relação entre a energia quanto ao número de onda e a frequência, transcrevi isso usando dualidade onda-partícula para a relação entre o momento e energia, e associei as potências do momento e da energia com as potências ou as ordens de derivada espacial e temporal na equação de onda clássica. Então, o que eu vou fazer aqui como engenharia reversa? Eu vou partir de trás para frente, né? Eu vou partir daí qual é a relação energia-momento do caso de uma partícula, né? No caso clássico. Vou escrever isso em termos dos Ks e dos ômegas, né? Ou seja, em termos das números de ondas e frequências, que isso tem um caráter ondulatório da matéria, né? Número de onda e ômega tem a ver com onda, né? Onda de matéria. E depois eu vou mapear as potências de K e ômega com qual deveriam ser as ordens nas derivações espaciais e temporais da suposta equação de onda para a matéria. Vejam bem, então vou partir então no caso unidimensional, né? Aqui está a relação de energia-momento geral, no caso de partícula clássica sujeito a potenciais, a forças conservativas, né? No caso não relativístico, né? A energia mecânica de uma partícula, no caso não relativístico, é proporcional à energia cinética, né? A soma da energia cinética mais a potencial, onde a energia cinética está escrita em termos do quadrado do momento linear da partícula, né? Esta é a relação energia-momento para uma partícula clássica sujeito a
forças conservativas, onde o U aqui é a energia potencial associada às forças conservativas, né? Certo? Lembrando que aqui, no caso de partícula, no caso não relativístico, a relação entre a energia e momento é diferente no caso do fóton corpuscular, né? A relação energia-momento, no caso corpuscular, né? No caso corpuscular, o quadrado do momento associado é proporcional, né? A menos 1 sobre seu quadrado, é proporcional ao quadrado da energia do fóton, certo? No caso de partícula, não. No caso não relativístico, a energia é proporcional ao quadrado do momento. As potências da energia e no momento são diferentes no caso de partícula. Tá? O que eu vou fazer aqui? Certo? Lembrando que no caso, se eu estou pensando que essa partícula, né, descrita pela energia mecânica clássica, for descrita como sendo onda, eu vou ter que, então, associar a energia dela, associar ela com o número com a frequência angular e o momento com o número de onda, certo? Então, aqui no lado esquerdo, quando eu faço dualidade onda-partícula, a energia clássica vai virar frequência angular. Então, eu posso escrever a energia da partícula clássica, agora na sua versão ondulatória, na versão de onda, como sendo H cortado ômega. Tá? Então, aqui deste lado, eu tenho H cortado ômega. No lado direito, eu tenho momento ao quadrado. Momento ao quadrado, escrito em termos de número de onda, na versão ondulatória da matéria, é H cortado quadrado K2. Certo? Então, na versão ondulatória, a equação clássica da relação energia-momento me dá uma relação entre a frequência angular e o K, número de onda, que é diferente do caso corpuscular para o fóton. Né? P2 é proporcional a E2 no fóton, e no caso da matéria, no caso ondulatório, da descrição ondulatória da matéria, K2 é proporcional a ômega. Tem um desbalanço nas potências, no número de onda e na frequência. Tá? Fazendo engenharia reversa, a gente mostrou que quadrado em K2 significa a derivada segunda na posição, na equação de onda, descrevendo essa onda. E ômega quadrado está associado à derivada segunda temporal. Então, aqui está claro, se eu for construir, né, heuristicamente, uma equação de onda da matéria, no lado esquerdo, onde eu tenho energia, que é proporcional à frequência, eu tenho que ter, então, na equação de onda correspondente, eu vou ter que ter derivada de primeira ordem no tempo, porque ômega está associado à derivada temporal. Né? Então, eu tenho que ter derivada temporal de primeira ordem apenas no tempo. Eu vou colocar constantes de integral, porque eu não sei se é exatamente só a derivada da função de onda relativa ao tempo. Eu estou colocando aqui constantes, tá? Então, vai ser proporcional, né? A energia, ou H cortado ômega, vai ser proporcional à derivada de primeira ordem na função de onda. No lado direito, eu tenho um K quadrado, que é igual ao que é no caso do fóton corpuscular, né? Derivada de segunda ordem, né? A menos, claro, de 1 sobre 2 vezes a massa, né? 1 sobre 2 vezes a massa. O P quadrado é derivada de segunda ordem espacial, a menos de uma constante que eu coloquei como é beta, tá? E a parte aqui da energia potencial, que está multiplicado por potência de ordem zero, né? No momento ou no K, no K ou no ômega, que significa a derivada de ordem zero na função de onda, ou seja, a própria função de onda. Então, aqui eu obtive por engenharia reversa, né? Engenharia reversa, a partir da equação clássica da relação energia-momento, transformo isso via dualidade onda-partícula na versão ondulatória, para a relação entre frequência angular e momento, e o último passo é substituir qual é que é a ordem derivada espacial e temporal, olhando as potências em ômega e K. Então, heuristicamente, né, a equação de onda para a matéria, se eu estou descrevendo ela a partir de onda, né, cuja função de onda é a psi, tem que ter esta cara aqui. Já dá para ver uma diferença clara com o caso da equação de onda clássica. Né?
a equação de onda para a matéria, a princípio, ela não tem mesma ordem de derivada temporal e espacial. A derivada espacial é de segunda ordem, mas a derivada temporal é de primeira ordem. Então, ela seria uma equação de onda diferente da equação de onda clássica. A parte temporal não tem a mesma ordem de derivação que a parte espacial, né? Certo? E aí, bom, eu tenho aqui a minha expressão heurística, menos as constantes alfabeto, eu já sei qual é, que é a equação de onda para a matéria. Tem que ter essa cara aqui, né? Certo? Tá claro que esse tipo de equação de onda, se eu usar funções trigonométricas, que é classicamente, né, uma solução típica para a função de onda clássica, ela não vai funcionar aqui para a equação de onda heurística que eu obtive com a matéria. Por quê? Se eu pegar uma função trigonométrica, como eu vou fazer, mesmo que ela tenha o mesmo argumento que a x menos ômega t, né? Se eu fizer derivadas, como as ordens da derivada são diferentes, por exemplo, se eu pegar a função cosseno, né? Se eu derivar o cosseno uma vez no tempo, eu vou obter menos seno. No lado direito, eu vou ter derivada segunda do cosseno, que é menos seno. Ou seja, eu não vou ter como ter cancelamento das funções trigonométricas quando eu aplico as derivadas, né? Então, está claro que funções trigonométricas não periódicas, né, não vão obedecer a esta equação de onda heurística, apesar de elas obedecerem uma equação de onda clássica. Está claro que função trigonométrica não é solução de uma partícula descrita pela essa equação de onda heurística que eu acabei de obter. Né? Eu vou só simplificar para a gente se livrar do termo de potencial, vou assumir aqui, só para fazer a análise, vou assumir partícula livre. Então, vou estar descrevendo uma partícula livre que só tem energia cinética, né? A equação de onda sendo descrita pela equação de onda heurística que eu acabei de mostrar. Certo? Eu posso mostrar que função de onda plana, apesar de trigonométrica não funcionar, uma função de onda plana é solução dessa equação heurística que eu acabei de obter, que descreve a matéria descrita via ondas. Né? Por quê? Se eu lembrar, né, se eu pegar uma onda plana que tem esta cara aqui, né, é uma função complexa de variável real, e substituir ela, calcular, né, a substituição dela na equação de onda heurística que eu obtive aqui, o que eu vou obter? Tá? Lembrando que a gente já fez as derivadas, né? As derivadas tanto espaciais quanto temporais, né? Aqui está a equação de onda heurística, né? No caso de potencial nulo, ou seja, partícula livre, e onde a função de onda é uma função de onda plana. Tá? Então, estou vendo se isso aqui funciona ou não, se a onda plana é solução ou não dessa equação heurística, a menos das constantes. Tá? Bom, a gente já mostrou que a derivada temporal de primeira ordem vai dar a própria onda plana a menos do menos i ômega. Aqui. No lado direito, a derivada segunda vai dar a própria onda plana a menos do menos k quadrado. Só para lembrar, a gente fez essa continha aqui para o caso clássico, né, para a onda clássica. Né? Toda a derivada de segunda ordem espacial e a derivada primeira temporal. A gente já obteve quais são os resultados das derivadas. Né? Tá? Então, no lado esquerdo eu vou ter menos i ômega e no lado direito menos k quadrado. Já cancelemos as funções de onda abscissa dos ambos os lados. E a gente vai ver que é possível que uma função de onda plana seja satisfaça né, a equação de onda que eu acabei de derivar, a heurística, né, desde que eu coloque corretamente os valores, né, para as constantes alfa e beta. Está aqui na minha conta. Eu vou multiplicar ambos os lados agora por h cortado ao quadrado, porque aqui já vejam, no lado esquerdo eu tenho ômega e no lado direito eu tenho k quadrado. Vou multiplicar por h cortado, né, ao quadrado, porque eu quero relacionar o h cortado k quadrado com h cortado quadrado k quadrado com o momento, né, linear da partícula livre, certo? Então, se eu fizer isso, multiplicamos os lados por h cortado ao quadrado e troco o sinal, né, cancelo os sinais, este menos cancela com esse menos, mantenho o alfa e o beta, tá aqui, certo? O que sobrou depois que eu multipliquei por h cortado ao quadrado é isso. Se eu olhar aqui do lado esquerdo e do lado direito, h cortado ômega é a energia, né, na versão corpuscular, né, desta partícula livre. Né? H cortado ômega
é a energia da onda associada com a partícula livre que tem energia E. H cortado K quadrado, H cortado ao quadrado, K, H cortado K ao quadrado é o momento ao quadrado dessa partícula, né? Momento ao quadrado. Então, o que eu vejo aqui, que se eu escolher corretamente os valores das constantes de alfa e beta na minha equação heurística aqui, eu obtenho a relação correta energia-momento, né? De uma partícula livre, que é E igual a P2 sobre 2M. Ou seja, se H cortado alfa for igual a beta, ou seja, existem relações corretas entre alfa e beta, de maneira que eu obtenho a equação correta para a relação energia-momento com a partícula clássica, né? Não relativística. Tá? Por exemplo, se eu escolher alfa igual a IH cortado, automaticamente o beta vai ser menos H cortado quadrado, ou seja, essa escolha aqui que eu escolhi para alfa obedece essa relação aqui corretamente. Né? Então, o beta vai ser menos H cortado quadrado, ou seja, a escolha de alfa implica qual é que é o valor de beta. Né? Então, eu vou escolher IH cortado para alfa e beta automaticamente tem que valer menos H cortado quadrado para eu obter corretamente a expressão clássica da relação entre energia e momento. Isso significa duas coisas, tá? Que a equação de onda clássica, a equação de onda heurística que eu obtive, para o caso da partícula livre, pode ser descrita por uma onda plana. Eu mostrei agora explicitamente que uma onda plana, certo, é solução da equação de onda heurística no caso da partícula livre. Então, aqui eu obtive uma primeira solução dessa equação de onda heurística, tá? Para a matéria. Equação de onda para a matéria. Uma função de onda plana descreve corretamente a solução para uma partícula livre, certo? Claro, com as escolhas corretas de quanto é que são os parâmetros que eu vou colocar, as constantes que eu vou colocar aqui, na frente das derivadas temporais e espaciais. Mas eu consigo mostrar que, apesar de funções trigonométricas não obedecer à equação de onda heurística que eu obtive, funções de onda plana, ou funções complexas de variável real, funciona. E aí eu já tenho um primeiro problema que vai endereçar já a aula que vem, né? Lembrando que a função de onda, que é a solução da partícula livre, que é a onda plana, né? Se eu colocar x e t, ou seja, uma posição e um tempo particular, o que eu vou obter para a função de onda é um número complexo. Ou seja, a função de onda plana calculada em uma certa posição e um certo tempo me dá um número complexo. Lembrando que isso tem um problema de interpretação para essa função de onda, né? Porque qualquer quantidade física tem que ser descrita por uma quantidade real, certo? Uma função de onda que obedece a essa função de onda heurística, uma equação de onda heurística aqui, que descreve a matéria na forma de onda, no caso da onda plana, no caso vai me dar a função de onda como sendo, dado um x e um t, é descrita pela uma quantidade que é complexa, imaginária pura, né? Ou que tem uma parte real e uma parte imaginária. E aí eu já tenho um primeiro problema de interpretação da função de onda no caso dessa onda descrita pela equação heurística, tá? Que a gente vai ver na aula que vem, né? Que é o embate entre o Schrödinger e o Born, né? O Born vai mostrar que o que é objeto real, que é sujeito à interpretação física, é o módulo quadrado da função de onda, porque quando eu pego o módulo quadrado de uma função de onda, mesmo que ela descreva um número complexo, né? Quando eu tomo o número quadrado, módulo quadrado do número complexo, eu obtenho um número real, e um número real pode descrever, pode ser interpretado como uma quantidade física. Né? Mas aqui, como está, a gente já viu que é a partícula livre. Uma das soluções é a onda plana, e a onda plana, dado um x e um t, me dá como resultado da função da onda, para a função de onda, um número complexo, né, que não pode ser interpretado como uma quantidade física real. Bom, eu derivei heuristicamente, mas eu consegui já mostrar que a equação da matéria, a equação de onda para matéria tem que obedecer esse tipo de comportamento, né? A equação de onda tem um desbalanço das derivadas temporais e espaciais. Tem que ser de primeira ordem temporal e de segunda ordem espacial. Né? Esta é a proposta que o Schrödinger fez em 26, né, para a equação de onda para a matéria, certo?
É exatamente a forma heurística que eu obtive para vocês no caso não relativístico, né? Na frente aqui o alfa é IH cortado, eu tenho derivada primeira da função de onda temporal. No lado direito a gente tem o beta, que é menos H cortado ao quadrado, 1 sobre M2, que vem da expressão clássica, né, da energia cinética, quadrado do momento escrito na forma da derivada segunda espacial da função de onda, e claro, mais o termo do potencial. Essa é a chamada equação de Schrödinger dependente do tempo, porque a função de onda aqui depende tanto da posição quanto do tempo, certo? Então, Schrödinger propôs essa equação que é heurística, tá? Ela não vem de primeiros princípios, ela é motivada, mas ela é postulada, tá? Na verdade, o Schrödinger ele postulou a equação de onda primeiro para o caso relativístico, usou essa equação de onda para obter a função de onda do elétron no caso relativístico e não conseguiu mostrar os níveis de energia. Tá? Se ele usou a função do onda para descrever o elétron no caso relativístico, ele não conseguiu obter as equações, os níveis de energia corretos para o elétron no átomo de hidrogênio. Aí ele foi para o caso não relativístico, obteve qual é a função de onda correspondente e mostrou que ele obtém os níveis de energias corretos, lá Bohr, né, aqueles mesmos do Bohr, para uma função de onda que obedece, que é a solução desta equação de onda aqui, tá? Certo? Essa é a chamada equação de onda de Schrödinger dependente do tempo. Então, ela descreve qual é que é a onda de matéria, tá? As ondas de matéria têm que obedecer essa equação, onde aqui eu tenho a expressão do potencial, ou a energia potencial, né, a função energia potencial, em que essa partícula está sujeita, certo? Lembrando que as derivadas são de ordens distintas, né? Segunda ordem na espacial, derivada primeira no tempo, certo? Eu posso ainda mostrar que no caso da equação de Schrödinger, dependente do tempo, a gente pode associar as quantidades físicas, né? Energia e momento. A gente pode associar essas duas quantidades a operadores diferenciais. Então, aqui em mecânica quântica ondulatória, né, na mecânica quântica de Schrödinger, e na mecânica quântica em geral, né, a gente pode associar a energia e momento linear de uma partícula operadores diferenciais que são temporais e espaciais. Para fazer isso, eu vou partir da função de onda plana, que eu acabei de mostrar que ela vai descrever uma partícula livre, né, na sua versão ondulatória. Então, uma onda plana dessa forma, né, onde cada número de onda e ômega é a frequência angular, descreve uma partícula livre clássica, né, certo? Eu vou mostrar que, por exemplo, se eu pegar a função de onda plana, que descreve uma partícula livre, e calcular a derivada temporal dessa função de onda plana, né, eu vou mostrar que a derivada temporal é proporcional à própria função de onda plana menos do menos i ômega, né? Se eu multiplicar ambos os lados dessa equação, que é a derivada primeira temporal da função de onda plana, por IH cortado de ambos os lados, eu consigo mostrar esta relação aqui. Né? Ou seja, IH cortado multiplicado pela derivada temporal de primeira ordem da função de onda me dá a energia da partícula multiplicada pela própria função de onda. Isso significa que eu posso associar a energia da partícula a menos o IH cortado uma derivada temporal para a função de onda. Então, eu posso encarar aqui em mecânica quântica, né, a quantidade física e a energia com um operador diferencial, que é o operador diferencial temporal. Ou seja, calcular a energia da partícula nada mais é que calcular a derivada temporal da função de onda a menos a multiplicação por IH cortado. A mesma coisa para a derivada exponencial, né? Para a função de onda plana, eu vou obter IK, a própria função de onda. Se eu multiplicar ambos os lados por menos IH cortado, eu vou obter que menos IH cortado, derivada espacial da função de onda plana, dá o momento dessa partícula multiplicada pela própria função de onda plana. Isso significa aqui que a quantidade física momento linear está associada a um operador diferencial, que é a derivada diferencial de primeira ordem espacial a menos do menos IH cortado. Então, em mecânica quântica, eu posso associar a observáveis físicos operadores. Isso é algo muito geral em mecânica quântica, aqui eu estou mostrando só para energia e momento, mas qualquer quantidade física, qualquer observável em mecânica quântica pode ser descrito por operadores, tá? Operadores. No caso do momento e da energia,
são operadores diferenciais, no caso do momento, é um operador diferencial de primeira ordem espacial, né? Menos IH cortado derivado da espacial de primeira ordem. E no caso da energia mecânica, né? Que é o hamiltoniano, no caso clássico, né? Ela pode estar associada a um operador temporal agora, né? Um diferencial temporal, a menos do IH cortado, né? Então, o operador energia pode ser escrito como IH cortado, a derivada temporal da função de onda. Então, tanto o momento linear quanto a energia em mecânica quântica pode estar associado com operadores diferenciais espaciais e temporais, temporais energia, espacial momento linear. Ainda na onda plana, eu posso agora fazer a interpretação, né, da fase da onda plana, ou seja, o sinal que acompanha o número de onda. Lembrando que eu posso ter mais ou menos k, né? Mais ou menos k na onda plana vai significar a direção de movimento da partícula que está sendo descrita por essa onda plana, certo? Então aqui eu vou fazer, usando os operadores diferenciais momento, o operador diferencial momento, vou interpretar a fase da onda plana, né? Então, por exemplo, eu tenho uma onda plana que eu já sei que ela descreve uma partícula livre, né? Se a onda plana tem esse sinal para o momento, tá? O número de onda está acompanhado pelo sinal mais, tá? Então, aqui eu tenho uma onda plana, onde eu tenho mais kx aqui na fase, né, da onda plana. Se eu usar o operador momento na sua forma operacional, né, ou seja, operar o operador momento sobre a função de onda plana com esta fase, onde o sinal do k é mais k, certo? Eu faço a operação, que é menos IH cortado, definição do operador, né? Momento linear na forma de operador diferencial espacial, né? Menos IH cortado, derivada espacial da própria função de onda plana, né? Calculo explicitamente isso, né? Menos IH cortado, derivada da função de onda plana com sinal mais k. Isso dá mais IK, né? A derivada espacial dá mais IK, vezes a própria função de onda. Multiplicando menos IH cortado com mais IK, eu obtenho mais P psi. Isso significa que uma onda plana com fase mais K, interpretado usando o momento na forma de operador, né? Eu consigo interpretar que essa onda plana aqui está descrevendo uma partícula que está se movimentando para a direita no eixo dos x com momento positivo ou com velocidade positiva. Então, uma onda plana desse tipo aqui descreve, né, uma partícula livre andando para a direita no eixo dos x. Lembrando que a gente está fazendo só o caso unidimensional aqui, né? Agora, se eu mudar o sinal no número de onda, ou seja, se eu descrever uma partícula livre para uma onda plana com esta fase, onde o número de onda tem sinal negativo na frente, certo? Eu posso interpretar quem é essa função de onda, quem é essa onda plana, o que ela descreve, que partícula livre essa onda plana está descrevendo. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que o caso anterior, né? Eu vou usar a versão operacional do momento, né? O operador momento aplicado sobre a função de onda é menos IH cortado, a derivada espacial de primeira ordem da função de onda plana. Faço o mesmo procedimento, né? Menos IH cortado, a derivada desta função de onda plana, que agora a derivada espacial vai dar menos IK, né? Menos IK, a própria função de onda. Multiplicando, eu vejo que dá menos P vezes a própria função de onda. Então, o momento linear, operador, momento linear, aplicado a uma função de onda plana, cujo argumento, cuja fase tem menos K na parte do número de onda, ela é interpretada, ela descreve, né, uma partícula andando para a esquerda no eixo dos x com o momento de módulo P. Tá? Então, eu consigo aqui, usando a definição operacional do momento linear, sendo aplicado sobre as funções de onda, eu consigo ver as direções em que, essa partícula descrita por uma função de onda está descrevendo, né? Está andando. Né? Então, onda plana com sinal mais K descreve partícula andando para a direita no eixo x, onda plana com menos K na fase descreve uma partícula livre andando para a esquerda no eixo dos x. Tá? Então, aqui, só para lembrar, resumindo, esta é a equação de onda da matéria via Schrödinger, né? É uma equação diferencial de segunda ordem parcial, né? Cujo solução única vai depender das condições de contorno para a função de onda. Então, em cada caso físico, a gente vai introduzir a energia potencial,
que a partícula está sujeita, ou seja, dado o campo de força conservativo que a partícula está sujeita, a gente vai introduzir o potencial e vai resolver essa equação diferencial parcial de segunda ordem, com as técnicas correspondentes. Né? Então a gente vai fazer o resto todo do semestre, a gente vai ficar resolvendo para casos particulares do campo de força, qual é que é a solução da equação de Schrödinger, tanto dependente do tempo quanto da independente do tempo. Tá? Mas ela é a equação diferencial de segunda ordem parcial, onde as ordens da derivada são diferentes. É de segunda ordem espacial e de primeira ordem temporal. E também, aqui, particularmente no caso de partícula livre, eu consegui mostrar que o momento linear e a energia da partícula podem ser descritos, né, podem ser escritos em termos de operadores diferenciais, tanto temporais, no caso da energia, quanto espaciais, no caso do momento, certo? Com isso, encerra a aula. Na aula que vem, então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a equação de Schrödinger, dependente do tempo, e interpretar o papel da função de onda. Já mostrei aqui que, no caso da partícula livre, a função de onda é descrita por uma função complexa de variável real. Se eu colocar x e t nos argumentos de x e t, essa função de onda me dá um número complexo. Ela não pode escrever, então, essa função de onda da partícula livre, né, não pode escrever uma quantidade física que tem que ser escrita por quantidades reais, né, por números reais. Então, na aula que vem, a gente vai discutir um pouquinho essa questão da interpretação da psi, desaguando no caso do Bohr, né, que ele vai dar uma interpretação que a quantidade física, ou seja, a interpretação física tem que ser feita em cima do módulo quadrado da função de onda, que no caso vai ser uma quantidade real. Né? Certo? E depois a gente vai fazer a interpretação probabilística e vai calcular, vai fazer cálculos, né? Dado potenciais dos mais simples para os mais difíceis, né? Dado um potencial físico, obter qual é que é a solução. Só resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo para casos físicos de interesse, certo? É o que a gente vai fazer a partir da aula que vem. Para cada físico, começando com partícula livre, né? A gente vai mostrar que a onda plana realmente é a solução de uma partícula livre, via equação de Schrödinger independente do tempo. Depois a gente vai complicando o potencial, né? A gente vai fazer potencial integral, potencial escada e assim por diante, até chegar lá mais para o final do semestre, até chegar no átomo de hidrogênio, onde o U, né, a energia potencial, é a energia potencial eletrostática de interação entre o elétron e o próton. Certo? Então a gente vai complicando a interação, né, o potencial, e resolvendo as funções de onda correspondentes. Tá? A gente já vai ver na aula que vem, já que no caso de forças conservativas, de campos de forças conservativos, né, a gente pode fazer a obtenção geral da dependência temporal da função de onda. Se uma partícula está sujeita a um campo de força conservativo, a parte temporal da função de onda é a mesma para qualquer campo conservativo. Tá? A gente vai mostrar que basicamente uma fase complexa do tempo, né, para o caso de forças conservativas, e a gente vai ter que só focar, na verdade, na solução da equação de Schrödinger, a parte espacial, só a parte espacial da função de onda, porque a parte temporal vai ser sempre a mesma para qualquer tipo de campo de força conservativa, isso a gente vai ver na aula que vem especificamente, certo? Encerro por aqui. Se vocês têm dúvida, pergunta. Se não, nos vemos na próxima terça. Tá? Alguém tem alguma dúvida, comentário? Se não, nos vemos bom fim de, então nos vemos na terça. Não, só queria falar um comentário adicional, assim, que na verdade a equação de Schrödinger é uma equação de conservação de energia, né? Para uma partícula quântica. Então, a ideia, assim, não é nada muito absurda, né? Só é uma conservação de energia ali, só que, claro, a gente tem considerado aí o comportamento ondulatório da matéria, né? Só um comentário adicional, assim. Foi da onde a gente se partiu ali, né? A gente usou energia mecânica, expressão de energia mecânica. Então a gente está para campos conservativos, né? A partir de campos conservativos a gente derivou heuristicamente, né? Com argumentos a partir do caso, usando o fóton como um modelo, né? Na verdade a radiação magnética como modelo. A gente fez uma engenharia reversa ali, né? Para obter a cara da equação de onda correspondente. Vê que não é a mesma cara clássica. Né? Certo? Alguma questão, alguma dúvida? Também das listas?
Tudo certo. Então, bom fim para quem vai. Nos vemos na terça. Tomara que a gravação esteja toda correta, né? Não tenha nem muito interrupção. Hoje eu não chegou a trancar, não percebi nada. Não, mas na aula passada não trancou, mas houve uma